Eu sou o Daniel Nonato e a gente vai celebrando esta graça, lembrando do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19. E já começamos a... Ele andava em meio à estrada, com o corpo cansado de dor. A cidade seguia apressada, sem notar seu clamor. Mas havia no olhar cansado um brilho que não se apagou. Algo entre o céu e o chão que o tempo não levou. E quando o vento soprou de leve, ele ouviu um chamado no ar. E o silêncio que pesava a alma começou a cantar. Foi o estranho que voltou com... Amigos e amigas, e a gente hoje, olhando para a realidade, antes de começar o Evangelho, não é isso? A gente lembra que está tendo uma discussão no Congresso Nacional sobre a PEC, né? O projeto de lei, né? Sobre o combate ao tráfico de droga. E aí criou-se aquela discussão se o traficante é narcotraficante, se é terrorista, se não é terrorista. E se tem essa ideia, e essa síndrome de vira-lata que nós temos em alguns brasileiros que se dizem patriotas, que a gente fica indignado. Porque como é a política do combate ao crime, né? Vamos combater com arma de fogo, vamos combater dando porrada, vamos combater... O combate à violência se dá com mais violência. Aí acaba ferindo o princípio lá de Martin Luther King, né? Trevas não expulsa trevas. Ou como Jesus também nos ensina, jamais o demônio expulsa demônio. Mas aí as pessoas acham, e eu não falo as pessoas, falo todos nós, e eu falo todos nós no sentido de sociedade, acham que quanto mais endurecer a lei, vamos aprovar a pena de morte para acabar esse problema. Não vai resolver muita coisa. Porque nos Estados Unidos tem pena de morte e o crime continua acontecendo. Na Arábia Saudita, se corta as mãos dos ladrões quando são pegos roubando. E continua tendo ladrão. E se você olhar no tráfico de droga, né, na região lá, né, da Ásia, se for pego traficando droga, é pena de morte. E continua pessoas traficando drogas. Então não é você endurecendo a lei como alguns querem pintar. Vamos criar essa lei assim que aí acaba o problema. Não acaba. Nós precisamos entrar pelo caminho e pelo caminho do combate com inteligência, não com inteligência. Porque alguns aí acham que entrar na favela, distribuindo tiro, revando tiro, tomando tiro também, é solução. Quando não é. Então, a PEC, né, do combate ao crime organizado, a PEC do combate ao tráfico de droga, que o relator Derrite, né, do progressista, tentou mexer, tentou alterar, e aí houve um bate-boca danado ontem. E quando a gente olha para a COP30, quando a gente olha lá para os Estados Unidos, né, a gente vai olhando que existe toda uma realidade que está acontecendo dentro do nosso Congresso. E ainda falando dos Estados Unidos, Trump mandou lá o maior porta-avião do mundo ficar na região do Caribe, criando uma situação de conflito sem necessidade. Já se comprovou e se provou que das drogas que saem da Venezuela, apenas 6% abastece, né, o mercado norte-americano e estadunidense. Mas a ideia ali, leia o que eu estou dizendo para vocês, escute o que eu estou dizendo para vocês, a ideia ali é repetir um novo Iraque. Se alegava que o Saddam Hussein tinha as armas químicas. E aí Saddam Hussein foi preso, foi capturado, foi morto. Cadê as armas químicas? Agora criou-se a ideia do moralismo hipócrita de combater a droga. Um narcotraficante. E aí? Vamos ver. Já se comprovou cientificamente, com pesquisas, que cerca de 6% da droga que sai da região da Venezuela vai para os Estados Unidos. E os outros 94% vêm da onde? Do Peru, do Brasil, né, da Colômbia. Mas vamos dizer que a Venezuela, que é a grande monstra
do momento histórico para nós invadirmos e pegarmos o petróleo, como aconteceu no Iraque. Eu vou parando por aqui, vamos nós para o Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19, é o Evangelho que nos apresenta 10 personagens aí sem nome. Nos apresenta 10 leprosos. E a lepra, podemos dizer que é o pecado. Todos nós temos a lepra, né? A lepra do pecado, todos nós carregamos. E esses 10 gritam para Jesus. Todos nós devemos apresentar a Deus as nossas lepras, apresentar a Deus as nossas falhas e pedir que Deus a transforme, que Deus a mude. E aqui nós temos 3 detalhes que eu quero destacar. Primeiro detalhe, Jesus cura os homens e manda que eles vão até o templo. E durante o segundo momento, durante a caminhada até o templo, esse cidadão fica curado, um deles, que é o samaritano. E ele volta. O terceiro momento, por que esse samaritano ele volta? Por que um dos leprosos só que volta? Primeiro, porque ele não era da fé judaica de fato. Ele era samaritano. E nós sabemos que os samaritanos eram um grupo de pessoas que eram proibidos de entrar no templo. Então, aqui não existe aquela famosa frase, famosíssima, que os outros foram ingratos. Não foram ingratos. Eles foram cumprir a ordem que Deus lhe deu. Aí vem a quarta e última parte para a gente entender esse mistério. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da marca do sofrimento ali, estavam os 10 juntos. Mas na hora de voltar a Jesus, apenas um voltou. Não estou dizendo que os outros 9 não cumpriram lá o preceito com o sacerdote e não voltaram. Estou dizendo que faltou comunhão também na alegria. Muitas das vezes, nós estamos vivendo as mesmas dores e às vezes excluídos de certos ambientes. E aí, quando a gente consegue o status, a gente esquece quem estava com a gente lá na fraqueza, na dor, no sofrimento. E esses que foram lá serem incluídos na sociedade novamente, ser readmitidos ao convívio social, esqueceram do samaritano, porque ele era samaritano. É muito comum hoje os casais que são casados na igreja, que vivem uma relação matrimonial dentro da legalidade hipócrita, desculpe eu falar isso, quando alguém se separa, trata com preconceito e trata como se fosse o samaritano nesse contexto. O evangelho de hoje, ele fala de gratidão, mas também fala de comunhão. Dificilmente aqueles que foram curados que eram judeus, eles irão voltar a falar com o samaritano. Dificilmente eles irão ter novamente um convívio, que agora eles não estão mais vivendo com a lepra, porque no contexto histórico, a lepra, naquele tempo, era marcada pelo pecado. Por que você tem lepra? Porque você pecou, porque você errou contra Deus. Aí Deus te dá uma doença. E essa fé que alguns acreditam até hoje, que nós sofremos as consequências do pecado, e Deus quer nos castigar. Quando, na verdade, as nossas escolhas não têm nada a ver com as escolhas de Deus. Pois a escolha de Deus é que nós sejamos sempre felizes. E nós, às vezes, escolhemos a infelicidade. Não porque nós queremos, porque, às vezes, nós não sabemos que aquilo não vai dar bom. Bom, e a gente vai olhar sempre para esse lado do samaritano que voltou. Mas ele volta porque ele não pode ir ao templo. Ele volta porque ele continua ainda sendo excluído na sociedade judaica. E quantos voltam porque não são excluídos, readmitidos ao convívio. E nós não podemos ir atrás de Deus apenas para obter cura, mas também para sermos agradecidos. E eu pergunto a você, para terminar, já agradeceu Deus hoje pelo dia que começou? Já agradeceu Deus hoje pela noite que passou? E vamos nós, mais um dia. Eu sou Daniel Nonato, e que Deus nos ajude. E obrigado, Deus, por mais esse dia. Sabia que o templo era longe, que não podia entrar, mas o fogo que o tocava, ninguém podia apagar.
Não falou palavra alguma, nem buscou ser visto. Deixou o corpo cair na terra e o céu se fez imprevisto. Foi o estranho que voltou, sem promessa, sem poder, com a fé escondida no gesto e o amor por entender.